Olá, o Direito Sem Fronteiras retoma a série de programas sobre os processos de colonização pelo mundo. Hoje vamos falar de um país importantíssimo que já foi um grande império, depois se transformou em colônia e finalmente deu a volta por cima e agora é uma potência mundial. A China, claro. Vamos ver uma pequena reportagem. Mais de 3.000 anos de história, dinastias poderosas. Uma cultura sólida formada pela contribuição de centenas de povos espalhados por um território imenso. A tradição do comércio foi desde sempre um elemento importante internamente e na relação com os vizinhos próximos ou distantes. A chamada Rota da Seda é considerada a maior rede comercial do mundo antigo. Chegava à Europa a 8.000 quilômetros de distância, na época em que os chineses usavam barcos de bambu. Já no século XVIII, os chineses vendiam muito para todo o mundo, mas não compravam tudo o que queriam os países ocidentais. E os ingleses resolveram agir, estimularam a produção de ópio na Índia e forçaram a introdução da droga na China. Diante da resistência chinesa, a Inglaterra, com barcos poderosos, frutos da Revolução Industrial, atacou. Foi um massacre militar. Depois de 2 guerras do ópio, em apenas 16 anos, os chineses tiveram que pagar uma indenização de guerra altíssima, se abrir completamente para as exigências comerciais dos ingleses e em condições muito desfavoráveis. E ainda perderam o controle de cidades e portos importantes, como a ilha de Hong Kong. No começo do século XX, a China foi atacada mais uma vez por tropas britânicas, japonesas, russas, alemãs, francesas e norte-americanas. A China só se tornou independente na década de 1940, depois da expulsão dos japoneses do país. Em 1949, o Partido Comunista de Mao Tse-tung assumiu o poder depois de vencer a Guerra Civil e expulsar para Taiwan o grupo ligado ao rival Chiang Kai-shek. Os 30 anos seguintes foram muito difíceis para o país, mas a partir do fim dos anos 70, a China fez profundas reformas político-econômicas e decolou para a condição de grande economia e potência mundial. O país, que está prestes a se tornar a maior economia do mundo, enfrenta uma guerra comercial incentivada pelos Estados Unidos. E no campo militar, se prepara como nunca, ainda que invista cerca de 25% do que gastam os norte-americanos. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Antônia Mara Vieira Logécio, juíza do trabalho aposentada. E também com Evandro de Carvalho, professor de Direito Internacional e coordenador do Núcleo Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela participação de vocês dois no programa. Eu começo com uma pergunta para o professor Evandro. Professor, voltando lá atrás, naqueles tempos gloriosos da China imperial, como é que se explica aquele período, como é que se construiu, para começo de conversa, aquele enorme território que hoje dá à China a condição de terceiro maior país do mundo? A história da China ela é feita de divisões e fragmentações, lutas internas que depois redundavam em conquistas de territórios. Então, isso é um processo longo, um processo histórico longo, né? Quando a gente analisa cada uma das dinastias chinesas, né? E todo esse processo ele vai culminar num território não só vasto, uma população vasta, mas também uma espécie de cosmovisão chinesa que tem na ideia de centro e de unidade um fator fundamental, tanto nas dinastias e que se estende até hoje, né? Claro que dentro desse processo foi se desenvolvendo um sistema monárquico, uma certa ritualística na governança, muito influenciada também posteriormente com o pensamento confucionista, né? Um sistema patriarcal, hierárquico, que também foi sendo importante para, de certo modo, estabelecer uma ordenação social dentro daquela lógica da época, né? Um conjunto de fatores, né? Agora, isso não significa que a China ela era isolada do mundo, né? Acho que aí não se pode fazer essa ilação. Havia muito comércio,
né, com o exterior, né? A China fazia muito comércio, né? Mas, independentemente disso, você tinha essa percepção da sociedade. Claro que aí a gente vai entrar em vários aspectos, como, por exemplo, a China desenvolveu, em determinado tempo, né, a exploração marítima, depois, em função de uma percepção lá do imperador, da época, eu não me recordo o nome agora, decidiu queimar toda a frota naval, por exemplo, que, de certo modo, intensificou vamos dizer assim, essa centralidade chinesa em um relativo isolamento, né, das possibilidades de expansão pelo mundo. Então, você tem uma série de fatores que fez com que a China se desenvolvesse desse modo, expandisse em seu território e tivesse essa ideia de império do meio. Mara, na sua visão, a China exerceu um papel colonialista clássico naquela época, porque, afinal, ela dispunha da frota a que se referiu o professor Evandro, embora em dado momento ela tenha queimado. Eu nem sabia disso, acho uma informação interessantíssima. O professor talvez possa explicar depois um pouco sobre essa história. Mas, enfim, a China teve uma frota enorme, exerceu um papel fortíssimo, comercializou, fez comércio com a região toda. O papel que ela exerceu pode ser classificado também como colonialista? Eu creio que não, porque eu acho que é muito típico do colonialismo a invasão. E a China não tem história de invasão em lugar nenhum nunca. O colonialismo é típico de invasão com dominação posterior, não é? A China também, do meu ponto de vista, nunca chegou a ser colônia, todo o território chinês. Ele sofreu aquilo que nós sofremos hoje, por exemplo, em países como os da América do Sul e Central, que é um semicolonialismo. Foi submissa, teve a economia dominada, teve tudo isso, mas não chegou a ser colônia, a não ser os pedaços da China, como a ilha de Macau, que foi colônia de Portugal por 400 anos, e a ilha de Hong Kong, que foi perdida pela China no processo da Guerra do Ópio por 99 anos. Né? E ainda o porto de Xangai, apenas o porto de Xangai, que a Inglaterra dominava porque queria o livre comércio. Não disse que era de ópio, mas ficou subentendido. Então, aí na Guerra do Ópio. Então, eu acho que a China nem foi colonialista e nem chegou a ser colônia, mas foi invadida por diversos conquistadores da época, pelos portugueses, pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses. Por exemplo, a cidade de Xangai é uma coisa muito interessante. A gente vai até o mirante do Jin Mao Tower e o guia te mostra, assim, de um lado do rio a arquitetura inglesa, do outro lado do rio a arquitetura francesa. E na parte nova, a arquitetura chinesa moderna, que é tudo realmente... a gente chega a levar um choque. Então, invasões a China teve muita, mas nunca chegou a ser colônia de ninguém. E eu acho que isso se deveu ao fato dela ser uma cultura mais desenvolvida, uma cultura... E principalmente a uma coisa que os europeus, principalmente, subestimam, e os Estados Unidos subestimam muito, é que a China, como toda a Ásia, eles levam na nossa frente, não é décadas nem séculos, é milênios de comércio. Você concorda com essa visão da Mara de que a China jamais foi um país colonialista, tampouco um país colônia, embora a Guerra do Ópio tenha produzido uma devastação enorme na China, a miséria, a subjugação do país, ainda assim os britânicos não exerceram lá um papel colonial? O senhor concorda com essa visão? Concordo. De fato, o que acontece? Poderíamos separar, né, no período pré-Guerra do Ópio e pós-Guerra do Ópio, com todos os desdobramentos que vão decorrer daí, né? Quer dizer, antes disso, havia a percepção por parte do imperador que os demais estados eram estados próximos ali da Ásia, tributários, e mesmo os mais longínquos deles, né? Quer dizer, a ideia do Império do Meio, né, que está até no nome em chinês, né, Zhongguo, né, significa país do meio, né?
Então, não havia, vamos dizer assim, essa necessidade, né, de conquistar, porque tinha-se a percepção, né, de que a dinastia, né, a China em si mesma, ela estava ali naquela posição de centralidade. Enquanto a China se desenvolvia dentro de vamos dizer assim, de um modelo, né, de governança baseado na meritocracia, naquela administração dos concursos públicos baseados no ensinamento confucionista, né? As provas eram de caligrafia, de pintura. A Europa estava fazendo a Revolução Industrial, né? E essa Revolução Industrial ela respinga no continente asiático, né, com as exigências que foram postas pela Grã-Bretanha à China para poder abrir o mercado ao comércio do ópio, que era produzido na Índia, que era colônia da Grã-Bretanha, né? Então, no primeiro momento, a China tinha uma preocupação muito grande com essas influências estrangeiras, tanto que restringiu esse comércio internacional a Cantão, ao porto de Cantão, né, em Guangzhou. A Cantão é a expressão nossa em português para Guangzhou. E havia as pessoas autorizadas a fazer o comércio, inclusive, era considerado uma atividade, vamos dizer assim, não muito valiosa, né? Bem a base da pirâmide mesmo, né? Mas depois houve uma série de incidentes, inclusive com os britânicos, né, que foram criando uma situação que leva à Guerra do Ópio, né? Como foi dito pela Mara, né? Em relação em princípio, o argumento britânico era para abrir o mercado, né? Mas no fundo era para a venda do ópio. E essas sucessivas invasões que ocorreram, elas foram, de certo modo, evidenciando para os chineses o atraso do modelo chinês, né? Ou pelo menos que eles não estavam ali acompanhando, né, a Revolução Industrial que estava acontecendo na Europa. Eu costumo dizer muito isso, né, que enquanto os chineses estavam estudando para concurso, a Europa estava fazendo a Revolução Industrial, né? E aí eles pagaram um preço nisso aí, né? E isso foi uma grande lição. Mas mais ainda, eu acho que esse é um ponto importante, a derrota que eles tiveram para o Japão, né? Então, acho que esse é um componente que ali os chineses perceberam, né? Que assina-se um tratado chamado Tratado de Shimonoseki, né? Que vai consagrar essa derrota humilhante da China e que o Japão já tinha ali percebido, né? Como o Ocidente tinha adquirido essa sua a capacidade, né? Vamos dizer assim, de impor sua vontade diante dos chineses. Os japoneses disseram, então a gente tem que aprender ali com o Ocidente, né? E ao mesmo tempo percebeu que a China já não era toda essa potência toda, né? Então, o fato da China ter sido derrotada pelo Japão ali, acho que foi um acordar da China de que ela estava realmente atrasada. Mas ao longo desse período, ela foi, vamos dizer assim, semi-colonizada, né? Nesses vários portos. Vários países invadiram, como disse a Mara, né? Não só a Inglaterra, a França, o Japão, a Rússia, a Alemanha, né? No norte, né? da China. Então, de certo modo, as ideias também ocidentais elas foram se inserindo no continente, né? Dentro da China, na população. Em algumas cidades, até a população chinesa reconhecia vamos dizer assim, os benefícios, né, trazidos pelos estrangeiros, como a questão da limpeza urbana, da iluminação e por aí vai, né? Mas não foi uma colonização a ponto de ocupar todo o território chinês. Acho que esse é um ponto importante, né? Primeiro aspecto. O segundo era um outro momento, do ponto de vista de comunicação, né, de capacidade vamos dizer assim, de dinâmica, né, de você realmente invadir, né? E também nem era tanto o interesse do Ocidente, era mais ocupar os portos, né? E dali fazer comércio, né? Mara, essa miséria que se seguiu à dominação britânica, logo após a Guerra do Ópio, as invasões seguintes que o professor nominou, França, Rússia, Alemanha, etc., e depois o Japão, acho que já no século XX, tudo isso não quebrou, de certa forma, a espinha dorsal da cultura chinesa. É verdade isso? Olha, eu tenho um caso, uma vivência pessoal que explica mais ou menos isso. Eu, quando fui à China, terminava a nossa excursão em Hong Kong. Então, eu digo, eu não vou conseguir falar nada de inglês aqui.
Eu vou para Macau, pelo menos lá eu falo português. Cheguei lá, tive a decepção de saber que só quem falava português era 2% da população, que eram os descendentes de portugueses que tinham ficado lá. O resto da população não tomou conhecimento de 400 anos do idioma do dominador. E lá foi colônia. E mesmo assim não tomou conhecimento. Eles continuaram falando o cantonês, que eles falavam e que falam até hoje. E não é nem o dialeto principal, porque a China hoje, eles consideram que tem essa ideia de união que o professor disse, eles têm 56 nacionalidades, como eles chamam. O rigor seria etnias, né? E outras lendas que nos contam, por exemplo, porque o Tibete, a China invadiu o Tibete. Não, o Tibete pertence à China há 700 anos. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes eu queria deixar uma pergunta no ar para o Evandro responder na volta. A China foi de país semi-feudal da primeira metade do século passado para uma superpotência mundial nos dias que a gente vive hoje. Como é que ela deu essa volta por cima? Eu peço que o senhor responda logo depois do intervalo. Direitos Sem Fronteiras volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando da China, um país que já foi um grande império, se transformou em colônia ou semi-colônia, como dissemos antes, e atualmente é uma das maiores potências do mundo. Talvez já seja até a maior economia. Nós estamos conversando com dois especialistas em China, a juíza aposentada Antônia Amara Vieira Loguécio e o professor Evandro de Carvalho, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Evandro, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. Como é que a China se transformou de um país semicolonial ou até semifeudal na primeira metade do século passado para a potência mundial que é hoje, tanto militarmente quanto economicamente? Como é que ela deu a volta por cima? Esse caminho, Guilherme, que a China fez para dar a volta por cima foi um caminho longo, né? É claro que a influência dos eventos do século XIX, a partir das guerras do ópio, né, a inserção das ideias ocidentais, né, a presença, né, da tecnologia da época, né, ocidental, no uso da força também para defender os seus interesses, tudo isso foi ocasionando um processo de mudança interna, vamos dizer assim, a fórceps. E a primeira metade do século XX, já a China República, em 1911, com o fim da dinastia Qin, né, tem um período marcado por uma série de convulsões internas sociais, a guerra civil, né, as lutas internas, o surgimento do Partido Comunista em 1921, depois a subsequente e cada vez mais crescente, né, disputa com os nacionalistas, a união entre os dois circunstancial para afastar a presença japonesa da China, mas depois, logo que conseguem derrotar os japoneses, voltam a disputar novamente, né, entre eles, a liderança da nação, e, enfim, a fundação da República Popular da China em 1949, a derrota dos nacionalistas e a fuga deles para a ilha de Taiwan. Mas de 1949 até a morte do Mao Zedong, você tem um período também de bastante dificuldade do Partido Comunista para governar o país, né? Talvez o Mao Zedong era um grande líder revolucionário, mas não foi um grande governante, por assim dizer, né? E já na década de 50, no final da década de 50 e depois na década de 60, 70, com a Revolução Cultural, você tem a destruição praticamente das instituições chinesas em função da Revolução Cultural iniciada pelo Mao Zedong, com interesses até pessoais de retomada do poder. Ele morre em 1976, e aí dá-se um processo de disputa interna pela sucessão, né? O Mao Zedong havia sugerido, né, um sucessor,
Mas quem de fato acaba obtendo aí êxito nesse processo é o Deng Xiaoping, que em 1978 ele inicia a política de reforma e abertura. Essa política de reforma e abertura, de 1978 para cá, é que tem sido a chave desse processo de evolução rápida da China. Essa política de abertura é uma política de trazer os investimentos externos para a China, ou pelo menos abrir a China para o mundo, né? Então, a gente tem esse momento aí da política externa chinesa de 78, eu diria até 2008, né, que quando tem as Olimpíadas da China, quer dizer, um momento simbólico, né, as Olimpíadas que ocorreram na China, né, do ponto de vista de abertura, de imagem, aquela coisa toda. Mas antes disso, em 2001, a China ingressa na Organização Mundial do Comércio, esse é um evento muito importante também, onde ela se insere no comércio internacional. E já se tinha, isso na época do Deng Xiaoping, a ideia, o objetivo, por assim dizer, né, de que a China se torne um país desenvolvido na metade do século XXI. Então, eles têm duas metas centenárias. Uma, que será celebrada o ano que vem, 2021, correspondendo aos 100 anos de fundação do Partido Comunista, e o objetivo é transformar a China numa sociedade moderadamente próspera, e aí tem uma série de metas quantitativas, né? Inclusive do ponto de vista do PIB per capita, e a erradicação da extrema pobreza, que eles anunciaram terem erradicado este ano, né? A extrema pobreza na China. Se a gente considerar esses milhões, dependendo do ano, né, os 400, 600, até 700 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, né, do período de 40 anos, ou um pouco mais que isso, é muito mais do que a população aí da América do Sul. Então, é um feito histórico impressionante, né? E a segunda meta centenária é 2049, quando eles celebrarão os 100 anos de fundação da República Popular da China. Aí, a pretensão da China é dizer-se para o mundo um país desenvolvido, né? Para isso, houve uma série, como eu falei, dessas políticas de abertura inteligentes, né? Criação de zonas econômicas especiais, uma série de projetos pilotos para testes de adaptação da economia chinesa à economia internacional, o ingresso na Organização Mundial do Comércio, e hoje a gente vê a China fazendo o caminho inverso, né? Se antes ela se abria para o mundo ir até ela, hoje é a China que vai para o mundo, né? As empresas chinesas que estão indo para o mundo, são as novas marcas chinesas, né? E aí eu queria concluir dizendo o seguinte: o século XIX ele foi determinante porque eles perceberam que tinham que aprender o que estava acontecendo no Ocidente, né? É como se tivesse a sensação de que estavam atrasados. Inclusive, aquelas ideias de democracia, tudo, elas começam a ser fomentadas ali no começo do século XX, né? De ciência, democracia, os movimentos que ocorreram na época, né? E eles passaram, vamos dizer assim, esses últimos 100 anos estudando o Ocidente. E a própria política de abertura era muito centrada nessa lógica de joint ventures, né? Quer dizer, as empresas iam para a China, mas elas tinham que abrir em parceria com uma empresa chinesa, né? Com um sócio chinês que ali aprendia o know-how, né? E a China hoje fabrica de tudo, né? E carros, aviões, navios, né? Porta-aviões, né? E eu sempre dizia o seguinte: as pessoas tinham a ideia, né, de que, olha, a China só fabrica coisas baratas, né? Quinquilharias, não é? Eu dizer, um país que consegue enviar um satélite para o espaço, fabrica o que quiser. A questão de fabricar produtos baratos naquela época era uma questão de mercado, uma questão de capacidade reduzida, né? Mas, enfim, hoje constrói cidades inteiras e está no campo da tecnologia como do 5G. Né? Então, tudo isso fez com que ela se tornasse a segunda maior economia do mundo e, em paridade de poder de compra, ela já é a maior economia do mundo, acho que desde 2016. Mara, queria fazer um breve parênteses nessa história da volta por cima, do salto da China, para falar de Taiwan, dos nacionalistas, de Chiang Kai-shek, citados todos esses personagens e países, aí, no caso, pelo professor Evandro. No princípio, Taiwan foi reconhecido como um país, mas hoje em dia, na ONU, quem tem assento é a China e a grande maioria dos países reconhecem a China e tem representação diplomática na China e da China, e não o contrário, como foi logo depois da criação da ONU. Que importância isso tem nesse contexto que a gente está falando da virada da China? Com toda a abertura que teve na China, correspondeu a uma questão importante também no Ocidente,
e que favoreceu o crescimento da Ásia toda, principalmente da China e do Sudeste Asiático, mas também da Coreia, do Japão, etc., que foi no Ocidente, também casualmente em 1979, quase junto, um ano depois do início da abertura, o Ocidente passa a ter uma contraprodução, eu diria, que é o sistema neoliberal até hoje. Ou seja, a prevalência da especulação, de toda a máquina que depois foi montada para a especulação financeira, ao contrário de produzir mercado, produzir mercadorias, melhor, né, dito. E a China e os outros países asiáticos se beneficiaram disso. Como disse o professor Evandro, foguetes, eles estão fazendo, por exemplo, prédios com impressora 3D, mas, no entanto, mantém toda a população ocupada. Criam 14 milhões de novos empregos por ano. Por dia, não, por ano. Tá? E também uma coisa muito importante dessa nova sistemática é que a primeira coisa que eles fizeram foi dar uma enxugada nas estatais, não no sentido de privá-las de poder, mas que já havia muitas estatais se superpondo em termos da produção que faziam. Então, foi enxugado para umas 49 estatais apenas, que hoje são grandes conglomerados estatais, que são a base da economia chinesa. Outra coisa importantíssima foi que a China, em todos os investimentos externos que teve, no contrato, exigiu a transferência de tecnologia. Todo mundo que ia lá investir tinha que fazer transferência de tecnologia. Eu quero fazer uma outra pergunta ao professor Evandro. Além do crescimento econômico, dessa pujança tecnológica toda, a China passou a crescer também militarmente, embora ainda invista muito menos do que os Estados Unidos na área militar. A gente acompanha as notícias sobre a criação de ilhas artificiais no Mar da China, construção de porta-aviões, enfim, o que a China quer exatamente com isso? Se defender de eventuais agressões ou ela tem, na opinião do senhor, uma pretensão agressiva? Olha, Guilherme, eu acho que, considerando primeiro o histórico da China e a complexidade, sobretudo, dela manter-se unida, né? Eu penso que a primeira preocupação da China é de manter a sua integridade territorial e sua soberania e, por assim dizer, sua influência na política externa ali na Ásia, né? De certo modo, a preservação da soberania chinesa e da sua integridade territorial depende da sua presença, né, no contexto asiático de um modo, vamos assim dizer, pacífico e, sobretudo, sem interferência estrangeira. Mas qual é a preocupação, me parece, da China para esse século, né? Dado que tudo indica, né, se tornará, se tudo concorrer, né, bem, a maior economia do mundo em termos de PIB real, né, ela já é em paridade de poder de compra, mas isso não vai refletir necessariamente, né, numa capacidade de hegemonia global, porque isso implica, né, você ter uma moeda forte, você ter forças armadas, enfim, e a China vê isso como um custo, né? Acho que o melhor mundo, acho que os chineses imaginam para eles seria o seguinte, né, continuar do jeito que está, os Estados Unidos gastando muito dinheiro em armamentos e eles em desenvolvimento econômico, né, e um mundo pacífico, sem eles terem o ônus de ter que garantir a estabilidade do sistema internacional como um todo. Esse seria o melhor do mundo, melhor dos mundos, né, para os chineses, né? Me parece que o objetivo chinês para esse século de fato, chegar à reunificação do país. Então, imagino que até 2049 a pretensão do governo chinês é unificar Taiwan.
Então, essa me parece a grande prioridade da China, né? Chegar em 2049 e dizer agora estamos unidos e reunidos, finalmente, com todo o território pertencente ao povo chinês. Claro que esse processo terá suas complicações em virtude de outros interesses, né, dos interesses americanos e por aí vai, né? Então teremos aí as próximas 2 décadas aí de bastante emoção, né, e riscos muito grandes, né? Isso tudo a gente vai conferir mais para frente. Esse é um assunto riquíssimo. A gente com certeza poderia falar muito mais do que falou até agora e não arranharia a complexidade total da questão da China, do papel da China no mundo de hoje. Mas o nosso programa, infelizmente, chega ao fim. Eu agradeço muito a participação da Mara e do Evandro aqui. Agradeço também a você que esteve conosco até este momento. Muito obrigado por acompanhar o Direito Sem Fronteiras. E veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.